Bom, vamos falar agora do naipe de folhas, né? Naipe de espadas, que, como eu comentei antes, está relacionado justamente à burguesia e traz todos os temas relacionados a comércio, a trocas, e tem aqui a figura da mulher como o as de folhas, né? E lembrando, dentro daquele contexto da época, né, o universo feminino da época da mulher era muito o que a gente consegue ver aqui, espelhado aqui nas cartas do naipe de folhas, né? Então, tem toda uma relação com a beleza, o cultivo, a virtude, né? Toda a questão da importância da imagem que aquela mulher transmitia e que garantiam a ela uma reputação que era exibida nas festas e nos salões representados aqui pelo jardim. Então, ela tinha que usar muito dessa estratégia para ela alcançar as coisas que ela desejava. Até por isso que está num naipe que trabalha muito com essa questão do racional e do mental, né? Da comunicação espelhada aqui, por exemplo, tanto no envelope, na carta, quanto no navio. Né? Então, tem toda uma questão estratégica aqui que está espelhada aqui, diferentemente da carta de copas, da carta de corações, do naipe, desculpa, do naipe de corações, em que o homem tinha que ser um homem virtuoso, seguir o seu coração, né, seguir os valores cristãos. Então, aqui, a figura da mulher passa a ser uma figura muito mais estratégica, mais racional. Né? Por isso, está associada aqui a um naipe que é mais racional, que é o naipe de folhas de espadas. Bom, então, já falamos da mulher, a carta da torre, né? Dentro daquela sociedade, então, a primeira carta que a gente vê aqui é a carta da torre, que fala justamente de proteção, de resguardo. Então, as virtudes que a mulher tinha deveriam ser protegidas e mantidas a todo custo. A torre representa aqui todo o cuidado, todo o resguardo que a família tinha que ter para proteger a mulher, proteger suas virtudes. Então, representa o isolamento, a distância, inclusive, que ela deveria guardar da vida pública, que os homens podiam ter. Né? Então, ela tinha que ficar mais resguardada. Né? E, além de proteger as virtudes da mulher, a gente pode associar também a torre ao poder que essas virtudes traziam à mulher. Ou seja, quanto mais virtuosa, né, mais importante seria, né, aquela mulher dentro daquele contexto da sociedade. Eu estou falando aqui das mulheres burguesas, não das mulheres trabalhadoras que tinham outra realidade. Então, depois da torre, né, dentro desse isolamento, dentro dessa torre, a comunicação era muito feita por cartas. Né? Por isso a carta aqui que fala sobre cartas, envelopes, né? Que fala da própria comunicação. Muitas coisas eram tratadas por cartas, inclusive casamentos. E fala também aqui de convites, dos convites que a mulher recebia e dos convites que eram distribuídos quando ela adquiria a idade para ser apresentada para a sociedade. Né? Então aqui a gente vê os convites para as festas, para os salões, né? Toda essa troca que acontecia aqui entre as pessoas através das cartas, né? Da comunicação escrita. E a próxima carta fala justamente do jardim, do convívio social. Então aqui está falando muito dos encontros sociais, dos salões onde se davam as festas, os encontros, onde se recebiam as pessoas e onde a mulher era vista. Né? Fala também daquelas reuniões em que as mulheres, depois de casadas, poderiam fazer, onde elas reuniam pessoas mais influentes, pessoas mais cultas, onde elas poderiam trocar ideias e aprender coisas novas também. Né? Os salões eram instituições importantes para disseminar ideias novas, inclusive ideias de filosofia, né, ciência e tudo. Né? E a mulher ela não frequentava a escola, então ela aprendia muito dentro desse contexto aqui, com pessoas mais influentes, com pessoas mais cultas, justamente nessas reuniões. Né? E ali, né, no jardim ou num salão de festa, ela poderia se divertir num lugar seguro, sem correr riscos, com uma moderada exposição, com a exposição controlada. Né? Enfim, era um momento de muitas trocas intelectuais, de fofocas, de acordos pessoais e comerciais também. Né? A âncora aqui, ela fala de segurança, né? Fala da própria segurança que a mulher tinha que buscar para a vida dela. Ela buscava uma estabilidade. Por exemplo, a segurança de um bom casamento, que ela conseguiria a partir desses contatos aqui, né? E quanto mais virtuosa, quanto mais poderosa que ela fosse, mais fácil seria, né, ter esses contatos aqui e ter acesso a ter uma segurança, né, dentro de um casamento. Né? E eu falo segurança, não felicidade. É a coisa toda estratégica aqui que a gente está falando. Bom, a carta do navio, ela representa, além de outros países e outras culturas, também as viagens e o próprio comércio, porque a gente, espadas aqui, a gente está falando da burguesia, dessa troca, desse comércio, que era uma classe que estava em ascensão na Europa nessa época.
Fala também das notícias que vêm do estrangeiro, das notícias de fora, das novidades que eram trazidas de fora e disseminadas justamente nessas festas aqui, nos salões, nos bailes, ok? Então, tinham pessoas do estrangeiro que viajavam, voltavam, onde é que elas contavam as novidades? Justamente nessas festas para quais as mulheres eram convidadas, ou as quais as mulheres, enfim, faziam, né? Davam essas festas lá nos salões. A carta da criança aqui, ela fala justamente dos filhos que a mulher tinha que dar para o marido, para a continuidade do nome, né, da família, né, e os cuidados que a própria mulher tinha que ter com os filhos, com a sua criação. E até dentro da visão cristã, a criança, ela nasce com a alma livre de pecados, com a alma pura. Então, esse emblema fala de todo um cuidado que deve se ter na educação, com o crescimento e com a nutrição dessas virtudes necessárias à alma dessa criança, né? Então fala justamente daqueles temas de inocência, né, e tudo. Outra carta aqui é a carta do buquê. Essa carta do buquê, ela traz até a rainha de espadas aqui, falando justamente da beleza feminina, né, do quanto a mulher, dentro desse contexto, gosta de se enfeitar, de estar bela, de estar bonita, né, e fala do cuidado que elas tinham que ter com a própria beleza e também com a beleza da casa, né, uma casa bonita, uma casa arrumada, uma casa com flores, né. Essa carta está associada com harmonia, com estética, com artes, e fala aqui também de um ideal de beleza e de virtude, da mulher perfeita, né? Essas flores aqui falam justamente disso. E a última carta do naipe de folhas, do naipe de espadas, é justamente a carta dos lírios, que é uma representação tanto de maturidade quanto de virtude, né? É uma carta que também representa a virgindade, que era algo muito valioso para a mulher. A mulher tinha que ser pura, né? Tanto falando da questão da virgindade, quanto ser pura realmente para o mundo, não ter tido contato com o mundo exterior, né? E fala também de tranquilidade e de paz, que são atitudes que uma mulher virtuosa deveria cultivar dentro de casa, junto com o esposo, para garantir essa tranquilidade, essa paz dentro do próprio lar e também na convivência com os demais. Então, vocês percebem aqui que essa carta tem muito a ver com estratégia, com pensamento, com uma abordagem mental aqui das coisas, tudo muito pensado, né? Tudo muito pensado racionalmente, né? De uma maneira bem estratégica, tá ok?